Que coisa boa, nosso encontro fraternal, nessa sala que tanto nos aquece, nessa sala que a gente vem compartilhar, né? Receber, e envolvidos aí pela paz de Jesus. Então, é tão bom, quando chega na quinta-feira, que nós podemos estar aqui. Então, agradecendo a presença de todos aqui, principalmente dos nossos amigos que prontamente receberam, né, e aceitaram o nosso convite para estar aqui, para falar da consolação que o Espiritismo traz. E nós estamos no 151º encontro. Que beleza! Então, nós vamos fazer nossa prece, tá bom? Eu vou pedir para o nosso amigo Chicarino, você pode fazer a prece para nós, Chicarino? Nós estamos com saudade de você. Bem sumido por uns dias, né? Por favor. Mas é um prazer imenso sempre estar de volta a essa sala, esse encontro maravilhoso, junto dessas pessoas que tanto nos toca, nos comove, às vezes, fazem com que a gente entre numa reflexão tão interessante, tão bonita e tão harmoniosa, porque essa sala faz isso com a gente, ela nos transforma, porque o amor é transformador, né? E essa sala é regada de amor, regada de esperança. E assim, mais uma vez, nós vamos pedir ao nosso Pai que nos permita mais uma noite de encontro, mais uma noite de felicidade, mais uma noite de conhecimento, mais uma noite onde dividimos as nossas experiências, os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, às vezes, e também as nossas coragem e determinação, e essa sala está carregada disso. Todas as pessoas que estão aqui são pessoas que enfrentam com muita determinação tudo que Deus nos dá e nos faz como provas e expiações. Estamos aqui exatamente para entender um pouco disso. E hoje temos a honra de termos esses dois queridos amigos para nos auxiliar. Então, nós pedimos a Deus que traga luz, que traga paz e harmonia a todos os corações. E pedimos a permissão para que essa sala inicie os seus trabalhos e que a gente cada vez mais se interesse e divulgue o amor que Cristo nos ensinou. E assim seja, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Jô, mais uma vez, obrigada pelo carinho de receber, né, o nosso convite. Roosevelt também. Sabemos que vocês não costumam fazer lives, porque estão muito no trabalho presencial, mas dado a importância do projeto, né, e aí vocês receberam carinhosamente o convite. Muito obrigada mesmo. É com vocês. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui conosco e as pessoas que depois virão estar também. É muito bom, realmente o tema nos afeiçoou desde quando nós conhecemos a Rosana. Nós estivemos com ela no primeiro semestre e quando ela nos confidenciou esse projeto tão maravilhoso, nós ficamos sensibilizados e participar dele é uma honra para nós, para mim e para o Roosevelt. Então, muito obrigado, Rosana, pelo convite, e é uma satisfação imensa que nós estamos hoje aqui com todos vocês. O amigo que começou fazendo a oração, né, ele já foi muito pontual ao dizer que ninguém escapa aqui de dor. A gente transita e busca o amor, a alegria, mas existe uma coisa que caracteriza quem está na Terra, é que ninguém vai escapar da dor. Então, falar da consolação, falar do sofrimento, das dores que nós enfrentamos, e principalmente como nos conduzir diante delas, é caráter determinante. Todo mundo precisa para si, como precisa para atender alguém. Que às vezes há uma coisa interessante, não é comigo, mas é com meu filho, sofre igual. É com meu irmão, sofre igual.
é com alguém que eu amo, é alguém que está na minha casa, sofre igual. Então, não é nem pensando na minha dor, é na minha e naqueles que estão à nossa volta. Então, o trabalho é evidentemente nosso. Então, nós vamos começar a refletir, né, sobre o assunto, a consolação que o Espiritismo traz. E nós temos que entender que realmente as perdas são dolorosas. Perder um pai, perder uma mãe, perder um irmão, perder um cunhado, perder um amigo, perder um colega de trabalho de anos, né? Às vezes a gente fica com um colega de trabalho 20, 30 anos e quando ele parte, nos dói. Nos dói também quando a gente perde o nosso cãozinho de estimação, porque ele viveu conosco 17 anos, e essa última perda que nós tivemos, a Mel viveu conosco 17 anos. Então, todas as perdas são dolorosas. E realmente a separação daqueles que nós amamos traz dores, né? Nesse mundo de provas e expiações, onde nós estamos inseridos, essas dores são de muito sofrimento. Agora, todas essas perdas, né? Elas têm uma sensação, ela tem um poder de ser ampliada, de ser superlativo quando se perde um filho. Porque nós sempre falamos, né? Eu e o Roosevelt, a gente sempre conversa nas nossas viagens e a gente sempre fala o seguinte, que o amor de uma mãe para com seu filho só existe numa cláusula que está entre ela e Deus. E essa cláusula a gente não conhece, porque é um amor tão diferenciado, tão incondicional, que é um amor que só de pensar na perda, você já sente a dor. Então, hoje, essa live vai trazer para nós também uma reflexão de quanto que o Espiritismo pode nos consolar. Quando a gente vai falar de dor, acontece uma coisa muito interessante, que é assim, a Jo estava colocando, ela falava assim, porque perder um filho, perder alguém, perder algum querido, perder alguém que você ama, aí a gente pensa assim, não, mas coloca tudo junto, tudo igual, é tudo igual. Dor é tudo igual. Porque senão a gente começa a medir qual dor que é maior, a gente começa a ser meio injusto. Vou dar um exemplo. Você tem um jovem que tem uma pouca estrutura psicológica, aí o namorado, a namorada larga, ele se mata. Aí você fala assim, mas só por causa disso ele se matou? Então não tem comparação. É a dor unindo com a estrutura que a pessoa tem. Tem gente que aguentaria dores horríveis de maneira reta, digna, sólida, e outras pessoas, ele perde o emprego e se suicida. Então, por isso que não dá para medir dor. Sabe qual dor que é a pior de todas? A minha. Para mim, é a minha. Né? Aí alguém diz, não, é a minha. Né? Por quê? Porque cada um que sente. Então, quando você vai falar de dor, um critério poderoso é esse. Não vamos avaliar dor maior, dor menor. Dor é dor. E pode ser uma coisa insignificante para aquele que sente a dor dele. Então, para falar de consolo, temos que partir desse princípio, toda dor importa. Toda dor tem um fundamento, toda dor tem uma lição, toda dor dói. E daí em diante a gente começa já a tratar sempre com igualdade, porque senão a gente começa a competir dor, e aí não chegamos a lugar nenhum. Então a questão é, não importa se é uma dor grande ou uma dor pequena, toda dor merece respeito. Exatamente. E por que a gente também não gosta de falar de morte, né? A gente não está habituado, nós não nos preparamos, nós não gostamos do tema morte, né? A gente sempre tenta evitar, mas a morte é uma imposição biológica, né? Aguarda a todos nós. É uma certeza que todos nós temos, que vamos um dia partir, que teremos os nossos entes queridos partindo e a gente não se prepara. Então, esse trabalho que a Rosana faz
com as mães, com os amigos, com as amigas. Isso é muito importante, porque é um momento de você começar a refletir em que é algo que você precisa se preparar, você precisa ter esse assunto em pauta, porque, infelizmente, um dia vai ocorrer. E a gente fala infelizmente no sentido assim, porque é uma dor muito grande, né? Tanto que quando nós vamos buscar no dicionário o que vem ser a morte, no dicionário vem a morte é o fim, é uma cessação completa da vida, é a finalização de uma existência. Então, quando você olha num dicionário totalmente materialista, ele coloca como extinção. Mas agora, como espíritas, nós temos que entender que nós somos transitórios. Isso é muito importante, a gente partir já de início com esse conhecimento. Somos transitórios. Estamos aqui de passagem e vamos retornar para a nossa casa. Aí, fazendo um paralelo, né, com isso que a Jo está falando, aí ele fala assim, tá bom, Roso, então o Espiritismo, a mensagem espírita da imortalidade consola, mas eu tenho uma vizinha minha que ela não vai no centro, ela nunca estudou, ela é de outra religião, e ela perdeu alguém, perdeu um filho, perdeu o marido, perdeu... Aí eu fui lá, falei, mas não adiantou, falei, calma lá, não é questão mágica. O estudo da doutrina espírita, a sua compreensão, ele produz a consolação. Não é alguém que não acredita, nunca pensou em imortalidade da alma, acredita que morreu, acabou. Não, alguém que está alheio a tudo isso e só encontra a mensagem espírita no momento da morte, é muito mais difícil. Agora, todos nós que temos a oportunidade da doutrina espírita estar no nosso caminho, nós podemos usar de inteligência e pensar assim, bom, uma hora vai chegar a minha vez. Não digo a minha vez da minha morte, muito pior, a morte daqueles que estão à minha volta. Pior do ponto de vista daquele que sente. Já que eu sei que uma hora ela vai chegar, eu vou de hoje até o dia que isso chegar, refletindo nela, construindo nela, porque uma coisa é eu falar para você assim, ó, ninguém morre, somos imortais. Isso ser uma realidade inabalável. Mas esse trabalho é meu. Eu tenho que construir essa certeza. E é assim que nós vamos encontrando consolação, como resultado de um estudo. A morte não chegou para você, não chegou para mim. Nós temos tempo de estruturar e fazer o que a gente resume assim de educação para a morte. Educação para a morte. Se é um encontro inevitável, a gente tem que estar preparado para ele. Inclusive, tem uma expressão que sempre que fala de morte, é a primeira coisa que vem na minha cabeça, que é muito, eu acho muito lindo isso, que é de Emmanuel, e ele fala assim, olha a sua volta, repare em tudo que existe, e você que está nos assistindo, pode fazer esse exercício, olha em volta, pode ver gente, animais, gato, cachorro, janela, copo, ventilador, ar-condicionado, televisão, olha tudo, olhou? Tudo que existe ou está morto ou vai morrer. Para a gente ter uma ideia de que vida e morte caminham de mãos dadas, porque é um processo de evolução. Exatamente. E daí vem uma pergunta, né? Uma questão para a gente, nesse momento. Por que diante da morte, nós precisamos de consolo, né? E é muito, muito simples. Porque a morte deixa a gente com uma sensação, com uma condição de total impotência. Porque nós estamos acostumados, eu, vocês, com certeza, todos nós estamos acostumados que diante de um problema, o que a gente faz? A gente sai à busca de uma solução. A gente corre atrás do problema, a gente resolve, a gente grita, a gente defende, a gente parte para a busca de resolver aquele conflito de qualquer forma. Mas quando a morte chega na nossa porta, na nossa casa, não tem o que fazer. Ela chega e toda vez que ela chega, te toma de surpresa, mesmo que aquele ente esteja na cama há anos, mas a surpresa sempre é prevista.
você vai ficar surpreso, você vai ficar impotente, se sentindo numa condição uma condição e uma sensação de que você não pode fazer nada. Porque realmente, diante da morte, nós não temos nada a fazer, a não ser buscar um consolo, buscar uma atenuação das nossas dores, buscar algo que conforte um pouco o nosso coração, que consiga fazer com que a gente possa soltar aquelas amarras que só aquele que perde, aquela que perde, está sentindo aquela dor. Estão despreparados para esse tema, embora seja inevitável, que agora, há uns 15 dias, nós tivemos um seminário em Santo André com esse tema, ia falar sobre a morte. Foi até interessante a título de estudo. Todo mundo... Qual que é o tema do seminário? Morte. Não, tema muito ruim. A resistência ao tema... Assim, gente, mas para nós, né, era uma coisa natural, porque não tem como, né? É uma coisa que vai ser necessária para todo mundo esse conhecimento. E a gente percebia a resistência das pessoas ao tema. Por quê? Parece que é uma coisa mórbida falar da morte. Mas, vamos fazer um diálogo como espíritas que somos. Espírito. Então, a visão é assim, falar da morte, primeiro, é falar da vida. Falar da morte não é valorizar a dor nem a morte, é valorizar a vida. Por quê? A qualquer momento, pode ser a última vez que você está olhando alguém. Qualquer momento. Seja por N razões, o desencarne acontece inesperadamente na vida de todo mundo. Se você partir desse princípio, você que está aí nos assistindo em qualquer lugar, nós aqui, eu, ela, hoje pode estar sendo o nosso último dia. Pode estar sendo o último dia de vocês aí com as pessoas que vocês amam. Aí você pensa assim, nossa, Ruz, credo, que coisa feia falar isso. Não é feio, pelo contrário. Se a gente manter na mente que sempre pode ser o último dia, sabe, acontece, nós valorizamos muito mais a companhia atual. Exatamente. A pessoa vai trabalhar, se você pensar, pode ser a última vez. O abraço é diferente, a despedida é diferente, o beijo é diferente, o tchau é diferente. Quando ela chega, é tudo diferente. Então, falar da morte valoriza a vida. Você começa a pensar assim, não, gente, o meu companheiro de trabalho, acabou o trabalho, vamos cada um para sua casa. Pode ser a última vez, sempre. Então, se você mantiver isso na sua mente, além de você se preparar para a morte, além de ser uma educação para a morte, ao mesmo tempo, é valorização da vida. Isso aumenta a qualidade nos relacionamentos. Exatamente. O que a gente percebe, né, que na atualidade a internet tem uma função muito grande a nível de progresso. Tanto que nós estamos hoje aqui, uma quinta-feira à noite, conversando com vocês e estamos fisicamente distantes, mas próximos aqui na nossa reunião. Com a internet, com esse progresso que veio na nossa vida, o que a gente percebe é que os relacionamentos estão ficando cada vez mais distantes. O que acontece? Quando a pessoa não tem qualidade de vida nos seus relacionamentos, seja entre os cônjuges, seja de pais com os filhos, seja da família como um todo, por conta das distrações que a internet nos traz, é algo que depois, quando acontece uma morte, uma perda, muitos chegam e falam assim, poxa, eu poderia ter dado mais tempo, eu poderia ter tido mais qualidade nos meus relacionamentos. Então, é isso que nós acabamos assim, de realmente passar no seminário lá em Santo André. Quando você estuda a morte, quando você para refletir na morte, você começa a qualificar a sua vida, a dar qualidade nos seus relacionamentos, a pensar um pouco mais
como que você está vivendo, como é que você está se relacionando. E isso é muito importante. Então, a gente vai começar a fazer o quê? A criar uma mentalidade. Aí você vai falar assim, mas Roosevelt, espera lá, você está falando de eu estudar a doutrina espírita, de eu falar sobre a morte, de eu falar sobre a imortalidade, de eu falar. Isso vai me preparar para a morte? Pô, é isso mesmo. Por quê? Como é que os avarentos se tornaram avarentos? Vão me roubar. Nossa, vão me roubar. Preciso tomar cuidado, vão me roubar. Ele fez disso o universo dele, ele só fala disso, vão pegar, vão tirar de mim, vão me roubar. Quando percebeu, virou avarento. Aquilo moldou a personalidade dele. Como é que se faz o hipocondríaco? Ele fala de doença, sabe de médico, que remédio que é bom, que remédio para hospital, endereço, sabe o telefone, ele sabe que andar, que fica o quê? Quando que é o Unimed, ele sabe tudo de doença. Quando ele menos percebe, tornou-se hipocondríaco. É uma moldagem. Com a morte é a mesma coisa. Falar com a morte, lembrando que é uma naturalidade, lembrando que quem está fora de casa somos nós, lembrando que lá é a vida real, aqui, né? Lembrando que os nossos mortos vivem, a gente nem tanto, mas eles vivem. Então, quando você vai falando isso para você, insistentemente, com emoção, com veracidade, como alguém que se prepara para isso, alguém que vai, na morte, voltar para casa, voltar para os seus, isso ganha uma força muito grande. Porque Allan Kardec, ele é muito claro, não deixa espaço para entender diferente, ele não deixa espaço, né? Dizendo que o espírito encarnado é cativo, desencarnado é livre. E a gente percebe assim, morre alguém, e a gente fala assim, nossa, Júlia sofreu tanto, né? Agora, e ainda morre. Não, gente, agora não sofre mais, não tem mais falta de ar, não tem mais o câncer, não tem mais não tem mais. Agora que ele está bem. Então, mudar essa realidade não é lendo um livro nem assistindo uma palestra. Você precisa introduzir em você, falar disso com convicção, porque isso vai moldar a sua realidade a respeito da imortalidade. E pode ser que alguém esteja pensando assim, mas a doutrina espírita consegue tirar a minha dor, a dor de uma mãe que perdeu seu filho? A doutrina espírita faz isso? E nós vamos entrar, então, num detalhe, né? Nós estamos tendo a influência da matéria sobre o espírito o tempo todo, né? E realmente a dor é extrema. A dor da perda de um filho é extrema. E nós estamos muito longe da realidade espiritual. Muitas vezes nós temos o conhecimento, mas ainda nós não temos essa realidade espiritual convicta dentro de nós. Por quê? Porque a gente está muito próximo da matéria, né? O que nos tira a dor, né? É poder pegar, é poder sentir o cheiro, é poder conversar, é poder ver a pessoa. Então, quando a gente perde o filho, perde a filha, essa dor, ela é muito grande, é muito grande. Mas a doutrina espírita, o que a gente tem que ter isso muito claro, ela não tira a dor, mas ela torna possível que essa dor seja sentida. Então, você vai sentir a dor, mas vai ter o consolo, saber que a vida continua, que o seu filho, que a sua filha permanecem vivos, que ele só foi antes de você, que meu filho, minha filha só foi antes de mim, que é dolorido. Com certeza, é uma dor insuportável. Mas quando você tem esse conhecimento, e esse conhecimento estiver dentro de você, que você vai vê-lo, que você vai ter a oportunidade de sentir novamente seu filho ou sua filha, isso é o grande consolo que a doutrina espírita tem autoridade para nos dar. Então, nós precisamos nos apegar a isso. A doutrina espírita não tira dor,
mas ela nos oferece consolo, um consolo, esperança, e essa dor fica mais atenuada. Ela consegue fazer com que você separe dor e desespero. Desespero. A dor é inevitável, o desespero nós já conseguimos administrá-lo. Ela consegue tirar de nós esse impulso que muitas pessoas não conseguem levantar-se nunca mais. E aí você fala assim, vamos pegar até exemplo, nós temos casos de pessoas que perdem alguém e por perder ela sofre igual todo mundo, não muda nada. Porém, a estrutura de confiança na providência divina, na imortalidade, na certeza de um novo encontro, faz com que ela, por exemplo, produza um trabalho como esse. Tem gente que perdeu o filho, hoje tem uma creche. Tem gente que perdeu uma filha, hoje ele faz alguma coisa para quê? Para fazer com que, não é que ele sofreu menos, mas ele achou um caminho de administrar a sua perda para fazer com que, até que esse novo encontro aconteça, porque é real e é inevitável, até que ele aconteça, a gente acha um meio de administrá-lo. Isso é consolo. A certeza do encontro é consolo. E isso a doutrina espírita faz melhor do que ninguém. Porque muitas filosofias espiritualistas, né, que não são espíritas, falam da imortalidade da alma, mas não tem base para que você estude e entenda com profundidade. A doutrina espírita, não. Ela vai pedir um pedaço da tua vida dedicada ao estudo, mas se você quiser compreender por quê, por que vai, por que vem, por que volta, ela tem respostas lógicas e racionais para tudo. Então, é um privilégio ter a posse da doutrina. Exatamente, porque a doutrina espírita dá realmente evidências irrefutáveis, né? Ela mostra, ela dá evidências de que existe a vida continua, que existe a imortalidade da alma. E é a mesma coisa quando você para pensar o seguinte, uma mãe tem um filho que mora no exterior. Digamos que a mãe mora aqui no Brasil e o filho mora lá na Europa, né? E você pergunta para essa mãe, você sente saudade desse filho? Eu tenho certeza que ela vai responder assim, Jô, eu sinto muitas saudades do meu filho. Mas você tem desespero? Ela vai responder para mim com certeza, não, porque eu converso com ele todos os dias, nós conversamos, eu sei dele diariamente. Agora, com a morte, é uma viagem, né? É uma viagem. E repetindo aquilo que eu falei agora há pouco, nós queremos ouvir, nós queremos sentir o cheiro, nós queremos ver, né? Mas a doutrina nos mostra que nós estamos de passagem. Aqui realmente não é o destino final. Aqui é somente o percurso, é uma caminhada. E daqui a pouco nessa viagem, vamos estar lá. Eles só foram antes de nós. Que vai ter dor? Vai, lógico que vai. Essa separação é dolorosa demais. Mas nós temos que crer que essa dor tem um fim, porque eu vou encontrá-lo, eu vou encontrá-la no mundo espiritual, com certeza. Aí, tendo isso como base de reflexão, nós falamos assim, muito bem, vamos pegar mais Kardec, então, porque Kardec é sempre Allan Kardec, né? É ali que nós temos base para a gente se apegar. Aí você fala assim, só que nós temos um problema. Pegando o próprio exemplo da Jo, o meu filho estava no exterior, não vejo ele há, sei lá, 1 ano, 2 anos, mas eu sei que ele está vivo. Se eu precisar, eu ligo e ele atende. E o meu que morreu agora? Ele morreu há 1 mês. O outro fazia 2 anos que eu não via, mas estava tudo bem. Agora esse morreu bem menos tempo. A dor é inevitável. Por quê? Porque a falta do contato, a falta de ouvir, a falta... Então, 2 elementos. Primeiro, essa falta tem lição para você. Mundo de provas e expiações tem lição. Qual que é a lição? Não sei. Essa é um caminho absolutamente individual. Absolutamente individual. É uma lição. Outra questão. Nós começamos a nos espiritualizar muito mais quando alguém que nós amamos parte. É outra oração,
é outro momento, é outra busca de Deus, é outro tudo. Nós temos casos registrados na literatura espírita que se resume assim: acordo antes de nascer. Pais embrutecidos, mãe materialista, eles combinam assim, ó, seguinte, vai nascer vocês dois, pai e mãe, legal? Já nasceram várias vezes, sempre materialistas, vocês vão nascer um filho, vem um espírito de voluntário, como é voluntário, é um espírito bom, é uma criança sensacional, e já está programado, ó, com 8, com 10, com 5, com sei lá com quantos anos, eu vou morrer. Para que eu vou morrer? Para abrandar o coração de vocês. Aí é o plano. Eles vêm, o filho desencarna, aqueles espíritos que já foram materialistas, muitas vezes ficam enlouquecidos de dor, mas sabe o que acontece? Busca Deus, busca compreensão, busca a realidade espiritual, busca conhecimento, busca oração, busca... Era o plano. Era o plano desde o começo. Então, sim, não tinha outro jeito sem se sofrer? Tinha, e foi tentado. Quando chega neste grau de dificuldade, é porque outros meios não foram possíveis. Então, é só um exemplo da transformação que muitas vezes eles usam. O momento da morte, o momento da dor, para profundas cirurgias espirituais naqueles que ficam. E nós vamos buscar, então, uma contribuição de Kardec aqui, né, no Livro dos Espíritos, que a gente acha muito importante. São duas questões que consideramos, assim, que todos devemos conhecer, né? Perdas de pessoas amadas. É na questão 934. A perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente de nossa vontade. Então, Kardec está dizendo aqui para nós, né, que a perda é dolorosa. Kardec reconhece que a perda é muito dolorosa e que ninguém vai escapar dessa dor. Porque vamos começar aqui só o início da resposta. Essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação, e a lei comum. Então, Kardec está nos dizendo que é uma prova ou uma expiação, como esse exemplo que o Úsio acabou de nos dizer, de nos exemplificar, né? Do casal materialista vindo para essa expiação com o objetivo de se educar, de se tratar. Então, sempre tem lição para todos nós. Sempre tem uma lição, mesmo que seja uma lição dolorosa, né? Para a mãe que enterra um filho, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Com certeza, não é a mesma pessoa. Algo mudou dentro dela. Algo teve uma interferência muito grande na parte emocional. Mas ninguém vai escapar. Está aqui na 934. Ninguém realmente escapa. Então, é necessário nós entendermos. E é só uma questão, muito importante, então, deixar claro que Kardec reconhece como uma dor muito grande. Muito grande. Porque muitas assim, nossa, porque vocês que são espíritas sofrem menos. Não, sofre nada. Dor é dor em qualquer lugar. Então, a doutrina é muito clara com relação a isso. Né? Sejam ateus, sejam católicos, sejam... Esse momento sempre já é gerador e o codificador reconhece isso. Está aqui frisando. E a outra questão também muito importante, e eu acho que é uma das mais importantes, e o assunto mais importante dessa noite, é a 936, onde Kardec pergunta dessa forma: como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Então, Kardec reconhece novamente nessa questão que a perda é dolorosa. E, na realidade, o que ele está nos mostrando aqui? Como é que o espírito dos nossos filhos estão recebendo
os nossos choros, as nossas dores inconsoláveis. Como é que eles estão recebendo essa nossa dor, né? E a resposta é uma resposta extremamente importante também. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daquele que amou. Então, ele sabe quando nós estamos lembrando deles ou quando nós estamos desesperados, lamentosos, ele está sentindo tudo. Mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente. Então, nosso filho ou nossa filha, quando nós estivermos com uma dor descontrolada, ele também vai ficar em pesar, né? Ele vai ficar também dolorido, ele vai também sofrer muito, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro, né? Porque ele já percebeu que existe uma vida, que a vida continua, e de confiança em Deus, tornando-se um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Então, nós, mães, a perda é dolorosa demais. Kardec, o nosso codificador, nas duas questões, ele reconhece que a dor é muito grande. Mas que nós temos que pensar que o nosso filho, a nossa filha, ele está sentindo, ele está sabendo. Quando nós estamos sentindo saudades deles, eles também sentem saudades de nós, com certeza. Eles sabem quando nós estamos pensando neles, né? E eles também, com certeza, pensam na mãe que deixou. Pensam nos parentes, pensam no pai, pensam na família que ficou, né? Porque existe um laço entre nós. Existe um laço entre você e a sua família e o seu ente que foi primeiro. Então, a saudade é bom para ele. Ele sabe que o sentimento, quando nós falamos deles com saudade, né? Lembramos os momentos felizes, os momentos engraçados, os momentos que a gente teve de coisa boa, né? Com ele ou com ela. Então, ele sente lá que ele foi querido, que ela foi querida, que ela é querida, que ele é querido, e que valeu a pena viver conosco. Agora, quando nós estamos em desespero, com dor incontrolável, lamentosos demais, é penoso para eles. Eles vão também sentir essa dor. E o pior é que eles ficam com receio de que interfiram no progresso, que seja um obstáculo até para o reencontro dele para conosco. Então, nós precisamos, mães, nós precisamos saber que a dor é horrível, que a dor é muito sofrida, mas que nós temos que acreditar que vamos ter esse filho ou essa filha um dia e vamos reencontrá-lo. E começar a mudar. Toda vez que a dor persistir, muda o pensamento. Pensa nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, nos momentos bons que você esteve com ele. Com certeza, ele ou ela vai estar na mesma sintonia que você. Muito bem, deixa eu fazer um comentário aqui, mas eu acredito que o nosso tempo já foi, né? Então, não, fica à vontade, está muito bom. Olha, então... até recebi aqui uma mensagem no WhatsApp, estão falando assim, que casal é esse? Bom, estava preocupado com isso, mas vamos lá então. Isso que a Jo colocou agora, nos abre, ela falou da questão deles lá, os espíritos. Então, primeiro, são sensíveis à lembrança, então saudade não faz mal para eles, não. Eles sentem penosamente a nossa dor. Agora vamos voltar para nós. Então, nós também vamos ter que separar isso. Saudade de dor, saudade de tristeza. São duas coisas diferentes. E quando você fala com as pessoas assim, como é que você está, né? Você perdeu alguém? Nossa, estou sofrendo muito de saudade. Não, vamos separar as coisas. A saudade não é sofrimento. O sofrimento, sim, é um problema. Por quê? O que é saudade? Saudade é a certeza de que aquilo que foi vivido
valeu a pena. Porque você quer ver uma coisa? Catástrofe, horrível. Só faltava alguém que você viveu junto, pode ser marido, esposa, prima, irmão, alguém que você viveu junto 10, 20, 15, 30 anos, morrer e não deixar saudade nenhuma. No dia seguinte, você já esqueceu. Isso é uma catástrofe. Já pensou? Vocês viveram uma história juntos, de repente, a morte, a separação biológica, temporária, transitória, e não fica saudade, isso é uma catástrofe. Então, saudade, nossa, quanta saudade eu tenho. Então, porque valeu a pena. Esse é um sentimento bom. São sensíveis às nossas lembranças. A gente sente saudade aqui, eles se sentem amados lá. Acabou. Outro assunto, a dor do desespero. Que quando acontece o desencarne, desencarna hoje. Você sofre os primeiros dias, você sofre o mês, está tudo dentro das possibilidades. Mas chega um momento que você tem que reagir. Reagir, é isso. Quando o sofrimento é longo demais, ele se torna patológico. Aí a dor chega para eles. Então, um argumento forte que nós temos para buscar força é esse. Olha, eu sei que dói, mas deixa eu te falar uma coisa. A tua dor atrapalha ele lá. É o estímulo que a gente precisa para vencer esse momento. Eu falei, espera um pouquinho. Perdi ele, já foi difícil. Agora, prejudicar aquele que foi, aí também não, né? É que vamos buscar força. E sem contar que isso nos traz mais uma evidência. Os laços continuam. Se eu sinto saudade aqui, ele sente lá. Se eu sinto dor aqui, ele sente dor lá. Nós continuamos ligados. Então, se prossegue a conexão, prossiga na convivência. Exatamente. E outra coisa importante também, que nós não podemos nos ligar no desespero. Minhas amigas e minhas irmãs, não podem se ligar ao desespero, porque nós não podemos matar aqueles que estão vivos conosco. Muitas vezes, nós, por essa dor que é enorme, que é descontrolável no início, ela tem que ser administrada, ela vai ter que ser polida, porque você precisa continuar vivendo e dando atenção para aqueles que estão vivos. Porque senão a gente mata os outros filhos, a gente mata o nosso marido, a gente mata o nosso amigo. Então, nós precisamos, além de estar sofrendo, também pensar que sofremos aqui, o ente que foi sofre lá, e os que estão à nossa volta também. Mas uma de vocês poderia me falar assim, né? Mas, Jo, eu sinto muita falta e muita dor. E eu sei que você sente muita falta. Eu sei que você sente muita dor. Mas, minha querida, pensa assim, como é que o seu filho ou a sua filha gostaria que você estivesse? Como é que ele gostaria que você estivesse agora? Como é que ele gostaria, né? Então, faz isso, faz esse pensamento, fala assim, não, acho que minha filha gostaria que eu tivesse uma paz no meu coração. Eu tenho dor, mas eu preciso dessa paz. E daí você busca essa paz na oração, você busca essa paz em todas as quintas-feiras, você busca essa paz quando você começa a manter um diálogo com o nosso Criador. Fala com Deus, fala com Ele, né? Coloca para fora aquilo que você está sentindo. Ele sabe que a sua dor é muito grande, mas tente agradar aquele que foi antes que você. Como que ele gostaria que você estivesse? Como é que gostaria que essa mãezinha estivesse se comportando? Com certeza, seu filho ou sua filha não gostaria de vê-la em desespero. Com certeza. Uma coisa importante nessa questão que a Jo leu, né, que é muito conteúdo, a gente acaba vendo coisas que podem passar. Mas, por
por que eles sofrem lá com a nossa dor? E no final da questão falava assim, porque isso é um obstáculo ao reencontro. Exato. Por que é um obstáculo ao reencontro? Pelo seguinte, imagina que o ente querido foi, ele está vivendo a vida dele fora da Terra, ele sente saudade lá tanto quanto nós. Ele se aproxima de nós. Se você está com saudade, se ele está com saudade, há um sentimento positivo. De repente você fala assim, nossa, acordei com uma emoção hoje. Sonhei com meu filho, sonhei com meu marido, sonhei. São vários elementos que evidenciam que os laços prosseguem. Agora, se você estiver mergulhado no desespero, ele chega perto de você e você não sente. Ele faz com que você sonhe com ele, no outro dia você não lembra. Então, por isso que ele coloca, o desespero é um obstáculo ao reencontro. A saudade não é um obstáculo, mas o sofrimento é. A pessoa ela fica tão fechada no sofrimento que se ele tentar mandar uma mensagem, se ele tentar falar com ela mentalmente, se ele quiser aparecer no sonho para ela, não dá. Não consegue. A dor, ela consome tanto a criatura. Então, ela diz assim, olha, você está sofrendo, eu sei. Você quer sentir ele próximo? Claro que eu quero. Um caminho. Vamos lutar com a dor. Ela vai ter que... É a única... Ela que é uma pedra na porta impedindo esse reencontro. E é aí que o negócio entra. Temos que entender que... mas para que eu vou eliminar minha dor? Deixa. Eu não quero mais nada da vida. Eu quero... Então, é o que a pessoa fala. Assim, não, pera um pouquinho. Não é assim, não. Ele não desapareceu, ele prossegue vivo. Nós precisamos fazer administrador, porque o que impede você de senti-lo, de pensar nele, de ter a sensação dele estar próximo, é a dor. É isso que é o obstáculo ao reencontro. Exatamente. E nós vamos estar indo, então, agora para os finalmente desse nosso encontro, né? Mas uma coisa que é muito importante, a pessoa muitas vezes fala assim, a minha vida nunca mais vai ser igual. Não vai ser mesmo, minha querida. A vida não vai ser mais igual. Porque aquela pessoa que você amava, que você podia pegar, que você podia sentir o cheiro, que você podia acariciar, não está mais aqui. Mas você vai encontrá-la. Então, se você conservar essa esperança, você vai ter esse seu filho, essa sua filha. Porque Deus é justo e bom, e Ele está nos concedendo essa esperança. Então, ao invés de você se lamentar, procura coibir. Fala, não, eu não vou mais lamentar. Agora, eu já sei que isso prejudica o meu filho, que isso prejudica a minha filha. Então, agradece por ter vivido com essa criatura, por 10 anos, por 20 anos, por 30, por 40 anos que você viveu com ele ou com ela. Procure agradecer, né? Porque você teve esse privilégio, um privilégio de ter sido mãe dessa criatura tão amada. Você teve o privilégio de poder ter educado essa criatura que Deus te deu. Então, contabiliza, minha amiga, minha irmã, contabiliza os anos que você viveu com ele ou com ela. Não contabiliza o tempo da morte. Contabiliza somente o tempo da vida, que é isso que é importante. É difícil, mas só tentando é que você vai conseguir atenuar esse sofrimento e manter o consolo de Deus no seu coração. Isso é uma coisa interessante que a Ju colocou agora, aliás, duas. Uma que é o seguinte, fora o período da morte, imagina você numa fase boa da sua vida. Alguém pergunta assim, e Deus? Acredita em Deus? Acredito. Deus é bom? Deus é bom. Deus te ama? Deus te ama. Tá tudo lindo. Aí vem a prova do desencarne. Ele prossegue sendo Deus. Prossegue te amando. Prossegue sabendo o que faz. Ele prossegue tudo isso. Aí que está a prova. Não podemos ter um Deus para quando dá tudo certo e um Deus para quando dá tudo errado. Então, os nossos mortos não estão abandonados. São criaturas profundamente amadas por um Deus. Então,
Isso é um elemento interessante. Assim, mas eu não entendo por que eu tenho que passar por isso. Olha, não entender as coisas para espíritos como nós é muito comum. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Vamos pensar assim, ó. Imagina quando você era criança, né? Aí seu pai colocou você na escola, pequeno, tinha que acordar cedo para ir para a escola. Aí você fala, gente, mas pai, eu não quero, mas vai. Mas eu não quero, mas vai. Se você tivesse poder de decisão, hoje você seria analfabeto. E o pai falou, não, você vai acordar cedo e acabou, não interessa se você não quer, você vai. Quando você fica adulto, o que você fala? Ainda bem, pai, muito obrigado, pai, muito obrigado. Não tenha dúvida que, embora esta dor seja muito grande, a gente é igual. Por quê? Eu não quero. Onde já se viu? Um dia mais amadurecidos e com a compreensão que esse fato nos trouxe, não se surpreenda falando de novo. Muito obrigado, pai. Ainda bem que o senhor não desistiu. Foi difícil, mas ainda bem. Por quê? A dor passa, o benefício é imortal. Exatamente. Então, nós vamos encerrando, né, falando que o sofrimento, a dor da perda daquele que nós amamos, existe. E nós vamos ter que trabalhar para amenizar essa dor, para amenizar essa perda, né? Esquecer essa pessoa, nunca, nunca vamos esquecer, né? Mas nós temos a obrigação, agora sabendo que faz mal para eles, que partiram antes de nós, é nossa obrigação também parar com o sofrimento intenso. Então, há necessidade, minha amiga, minha irmã, de você buscar esse consolo. Buscar o consolo, e se o seu luto não termina nunca, se a sua dor é muito forte, muito grande, procure uma ajuda profissional. Se só a oração, se só a doutrina espírita não está lhe dando o conforto que você precisa, procure ajuda profissional. Porque cada um de nós, cada uma de nós reage de uma forma. E cada uma de nós precisa realmente saber como lidar com essa dor, porque ela não pode ser intensa para o resto da vida. Então, procura sempre estar se vigiando, porque vai fazer bem para você e vai fazer bem para o ente que foi antes de nós. Então, se alguém partir antes que você e deixar saudades, é porque valeu a pena ter vivido com ele, porque valeu a pena ter tido esse privilégio. Então, que a partir de hoje, você, minha amiga, minha irmã, tenha no seu coração a esperança e o consolo de que a vida continua. Nós estamos aqui e rapidamente, daqui a pouco, nós estamos lá e vamos encontrá-los. Então, tenha essa certeza que a dor vai ficar um pouco menor. Muito bem, muito bem. E aí, só para arrematar o que a Jo está colocando aqui, ó, sabe quando... Lembra, você agora, lembra quando você era criança? Fala uma força. Lembra quando você era criança? Não parece que foi ontem? Pois é, daqui a pouco nós estamos todos lá. É muito rápido. Nós temos uma vida curta e um dia longo. Assim como você lembra da criança, nossa, parece que foi ontem. Pois é, daqui a pouco estamos todos lá. Então, é inevitável o nosso encontro. E assim a gente conclui a nossa contribuição para vocês e para o assunto. Roosevelt e Jô, que delícia. Muito obrigada, viu? Por tantas informações, vocês pensaram em cada detalhe, em muitas perguntas que vocês sabem que fica aqui no coração, né? Quem passa pelas dores do luto, ou pelas dores profundas da alma. E esse conselho que vocês deram, né, de procurar ajuda também profissional, isso é muito importante. Importante também não abusar, porque tem casos assim que o médico receita a pessoa tomar mais, porque ela quer dormir, ela quer, sabe? Então tem que ter muito cuidado com tudo isso. E nós temos vários tipos de apoio. Então hoje, esse casal lindo, maravilhoso, trouxeram para nós, né, essa consolação segundo o Espiritismo. E temos aqui também, sabe, pessoas de outras religiões, espiritualista,
Até falei no particular agora no WhatsApp para a Luciana Banhara. A Luciana, ela é coordenadora de casais. E falei para ela, eles têm trabalho lindo no YouTube com casais. Então, a Luciana, dá um oi, Luciana. Luciana, você tem que assistir os dois. Ela faz um trabalho Boa também. noite. Legal, Boa noite, legal. Rosa, muito boa noite para todo mundo. O nosso trabalho é com casal ou já casados, né, que é uma linha, e tem uma outra que é para casais que estão se preparando para o casamento. Legal. E adorei ouvir vocês, com certeza vou conhecer o canal de vocês no YouTube. Veja lá esse trabalho deles, seminários, né? Com casais, que olha, aliás, todo mundo aqui da sala, viu? Eu achei muito bom, falei, acho que o Cirilo tem que assistir. Entendeu? Mas, olha, muito obrigada mais uma vez. É muito importante tudo isso que vocês falaram, né? A gente saber que eles vêm nos visitar, como que a gente gostaria, né, que eles nos vissem, não é? Então, que a gente esteja o melhor possível para recebê-los, porque a gente não sabe que hora que eles vêm nos visitar, né? E também através dos sonhos, né? Muitas vezes a gente precisa ali trabalhar o nosso interior para ter uma conexão boa, e vem, a gente pode não lembrar, mas a gente acorda de manhã com uma sensação boa, ali motivado para o dia a dia, né? E é isto. Então, é um prazer enorme, toda semana nós estamos aqui, nós temos também o atendimento individual, né, quando precisa, e esse apoio aqui que é fundamental. E contando com a companhia de vocês, olha, só agradecimento mesmo a Deus, viu? Pela presença. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigada. Juliana, você está aí, Juliana? Está aí, Juliana, para fazer a nossa prece? Estou sim, Rosana. Vamos fazer a nossa prece? Vamos, só não vou abrir o vídeo que a minha internet está ruim, tá bom? Tá bom, nós vamos então com a nossa prece, convido a todos então. Olha, no Espiritismo não tem regra, não precisa fechar os olhos, mas quando a gente fecha, a gente acredita que a conexão é melhor, é maior, né? Porque a gente consegue se ver. Então, que a gente possa agora, então, ficar num silêncio profundo para ouvir a voz da Juliana e buscar, então, o melhor de nós e acalmar mais ainda o nosso coração e agradecer pela noite. É isso mesmo, minha amiga Rosana. Esse grupo que nasceu com o intuito de acalentar os corações que hoje sofrem com a saudade, mas recebem do próprio Jesus, através da fala dos nossos irmãos, aquele aconchego que tanto procura, acalmar um pouco da saudade, compreender o porquê dessa saudade. E é nesse sentimento que nos une todas as quintas-feiras que nós rogamos ao Mestre Jesus que abrande nossas dores, que aumente a nossa fé, que renove em nós a certeza de que o encontro se faz permanentemente em nossas vidas. Todos somos eternos, e o Espiritismo nos traz, através do Espírito de Verdade, que essa é uma verdade a ser seguida e compreendida, vivenciada, todos os dias de nossa vida, para que os nossos corações se alegrem ao saber que nós não nos perdemos no tempo, mas vamos nos reencontrar a cada instante numa nova forma de viver, num novo espaço, numa verdadeira morada, abençoados pela certeza de que Deus nos ampara e nos criou para sermos felizes. Nós nunca estamos desamparados. E jamais podemos questionar esse abandono que muitas vezes nós sentimos dentro do nosso coração. Porque a solidão nos fere, é verdade, como bem lembrado, os nossos irmãos trouxeram essas reflexões. Mas a verdade do Mestre Jesus traz para nós a certeza que nós nunca estamos sozinhos. E rogamos ainda a Maria de Nazaré que nos aponte os caminhos a serem seguidos. Que Deus Pai, em sua infinita misericórdia, renove nossas forças, a nossa certeza e aumente a nossa fé. Hoje e sempre, nós queremos agradecer, Pai, pela oportunidade desta reencarnação, de termos encontrado na nossa vida esses seres que amamos imensamente e que esse amor não tem fronteiras, não tem limite e não vai se separar nunca. Nós também amamos ao nosso Mestre Jesus.
que Ele abençoe a todos nós e que também nos acompanhe nessa nossa jornada, que buscamos a felicidade e a paz verdadeira. Que assim seja. Que assim seja. Então, obrigada mais uma vez, e que a gente possa estar, né, numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Muitas bênçãos, viu? Muito Obrigada. obrigada. Um abraço, Viu bem? fique com Deus. Um beijo Tchau, para tchau. todos. Tchau, bem. Tchau. Então,